bem-vindos ao Rural é Show! Eu sou a Mel Ravazzi e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dos zebuínos no Brasil. Sabe como? A gente vai dar uma voltinha no Museu do Zebu em Uberaba, Minas Gerais. Olha que beleza! A gente vai falar também um pouquinho da evolução dessa espécie até os dias de hoje com o melhoramento genético. Vem comigo! Uma raça milenar de origem asiática, na Índia sempre foi tratado como animal doméstico por ser sagrado. No hinduísmo, religião com mais adeptos na Índia, a vaca zebu é considerada um animal sagrado e perfeito, pois existe desde a época do paraíso. Nessas primeiras salas do museu, a gente pode acompanhar as origens da sacralização do zebu, segundo o hinduísmo e o budismo. E se na Índia eles não podiam ser criados para corte, por que não no Brasil? Muito legal, né? Nessa terceira sala, a gente consegue acompanhar a linha do tempo da pecuária brasileira. Não era nem 1900 quando os barões do café do Rio de Janeiro trouxeram os primeiros animais. Em 1906, a raça ganhou destaque por aqui, com a primeira exposição em uma fazenda em Minas Gerais, na região de Uberaba. Olha só que legal, gente. Alguns documentos aqui, ó, exportação de gado para o México de 1923. Aqui a gente tem um catálogo oficial de junho de 1934. Uma exposição agropecuária de Uberaba realizada em 1911. É muita história para contar. Aqui tem um pavilhão da Fazenda Tijuco durante a exposição de 3 de maio de 1911. Que foi a primeira promovida oficialmente pelo governo municipal. Olha só que legal esse cantinho, gente. Realizadores da primeira grande exposição de gado zebuíno no mundo. Nessa imagem a gente vê José Caetano Borges e o presidente da República, na época Getúlio Vargas. Agora que a gente conheceu um pouquinho da história, que tal falar sobre o futuro? Há mais de 100 anos, o zebu e a raça Nelore vêm fazendo história no Brasil. Nesse período de tempo, a pecuária nacional evoluiu assim e cresceu a passos largos. Esse avanço também se deu por conta ao melhoramento genético. Então a gente conversou com diversos especialistas, criadores e a gente vai mostrar para vocês a importância de aplicar isso para que você tenha mais eficiência no rebanho e produtividade. Confere comigo! Seu Romero está aqui comigo, trabalha na área da genética há muitos anos, há 40 anos aí cuidando dos gados. Conta pra gente, qual que é a diferença que você sente de antes para agora? Dali, daqueles 40 anos atrás para hoje, a mudança é muito grande. E o rebanho melhorou, diminuiu a idade ao primeiro parto, aumentou a fertilidade, aumentou a habilidade maternal. Então tudo isso aí influiu muito. Conta um pouquinho pra gente a importância do melhoramento genético hoje. Quando a gente pensa em produtividade, né, quando a gente pensa que hoje nós temos que produzir mais carne ou mais leite na mesma área, a gente está falando em tecnologia. E o melhoramento genético nada mais é do que uma forma de tecnologia e eu te diria a principal, a primeira. Hoje você pode dizer que o zebu, o Nelore, produz sim uma carne macia. Ele tem variabilidade genética para a produção da carne de qualidade. Quando a gente fala de melhoramento, não é só na raça pura, a gente está falando da produção de carne mesmo, através da melhoria da base de gado que você tem, das matrizes e também o uso dos cruzamentos ou não, vamos seguir numa mesma raça, mas tudo isso com o melhoramento, com genética adequada, a gente pode ganhar muito mais em rentabilidade e produtividade dentro de uma fazenda de pecuária. Qual o impacto que traz o melhoramento genético no dia a dia? Melhoramento genético hoje é a diferença entre o lucro e o prejuízo da atividade, porque hoje nós temos que ser muito eficiente. Não existe viabilidade econômica da criação de frango sem genética. Criação de suíno também é inviável se não tiver uma genética avançada. E hoje a pecuária precisa dessa genética para a gente abater um boi com carne de qualidade, abater um boi em idade jovem, atendendo aí as necessidades do mercado. E o melhoramento genético é uma coisa que é um caminho evolutivo. Você começa a ver a cada safra na fazenda um avanço na qualidade do seu rebanho. Então, o melhoramento genético é realmente a base. Não adianta a gente investir em melhores pastagens ou uma melhor nutrição se a gente não tem animais adequados para
desempenhar o que essa melhor nutrição vai prover para eles. A pecuária brasileira tem duas fases na minha ótica. A fase antes do melhoramento genético e depois do melhoramento genético. Ela era uma pecuária, vamos dizer assim, aprendiz, e hoje é uma pecuária profissional com resultados pré-estabelecidos, definidos através do melhoramento genético. As ferramentas de melhoramento genético, elas são feitas a depender da situação, do objetivo de cada criador. O objetivo do melhoramento genético na base das avaliações, através dos programas da NCP, do GenePlus, PMGZ, eles são feitos baseados no resultado, nas progênies dos reprodutores. E eles dão ao produtor que vai fazer um trabalho de melhoramento os índices, a quantidade previsto de alguns itens que ele precisa. Os programas de avaliação genética são capazes de identificar os animais que possuem características determinantes para melhorar a produtividade do rebanho e, assim, aumentar a rentabilidade dos pecuaristas. É o caso do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o PENAT, que acontece todo ano durante a Expo Genética, feira que é referência internacional quando o assunto é melhoramento genético das raças zebuínas. O PENAT, se a gente vê agora em pavilhão, tem os melhores animais do PMGZ, né? Então, uma safra que foi avaliada desmama, sobreano, passou por um crivo, os melhores animais desceram para eficiência alimentar, fez ultrassonografia de carcaça, e aqui a gente condensa o melhor em desempenho. Então, é um momento em que proprietários, técnicos, próprios jurados da BCZ vão olhar para os animais e falar, bom, dentro do desempenho, as características fenotípicas agora que mais agrada, o conjunto animal que mais nos agrada e sinaliza para uma reprodução mais massiva, né, com maior número de filhos, são esses. Então serão os touros jovens que vão puxar sempre a expansão genética dos rebanhos de melhoramento do PMGZ. Eu sou criador da raça Nelore no estado de Rondônia. E aqui é a consagração de tudo que a gente faz, né? A gente vem para observar, olhar tudo que a gente vai fazer no próximo ano, entendeu? E o PENAT, ele vem de encontro com isso, né? A gente vem aqui olhar as características morfológicas, onde você mais se encaixa no seu biotipo para você escolher esse animal. Como você consegue escolher exatamente o biotipo ideal para sua fazenda? Olha, isso aí cada um tem um boizinho desenhado na cabeça, né? Mas é um animal mais perto do chão, costeludo, é o que todo mundo está procurando hoje, né? É um animal mais produtivo. A questão da beleza, do racial e também dos números, né? Uma coisa que está muito em alta hoje é a questão dos números, quanto o animal ganha de peso, quanto ele passa para as progênies dele, essas características, e a morfologia em si. Então a gente busca uma harmonia dessas duas coisas. Eu vejo que enquanto criador, isso aqui norteia muito o que a gente está fazendo dentro da fazenda, como sinaliza o que a gente tem de opção no mercado, como faz a gente pensar na estação de monta que está prestes a iniciar e ponderar sempre o mercado futuro, que afinal vai ser o animal que a gente vai colher daqui 3, 4 anos. Hoje, sem avaliar, você não chega a lugar nenhum. Não tem quem compre animais que não queira um dado de quanto ele vai me render. Então, esse é um ponto essencial. O programa tá ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido tudo que a gente mostrou pra você. E ó, continua ligado aqui no Canal Rural e a gente se vê no próximo Rural é Show. Tchau!